Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a essa que é mais uma edição do nosso Camacel News, nosso Camacel Atualidade. Esta que é uma rúbrica que nós passamos aqui no nosso canal angolano de mediação e arbitragem e conciliação de litígios, que, como vocês conhecem, esse canal visa divulgação dos métodos adequados de resolução de conflitos, dos mais diversos métodos adequados de resolução de conflitos, a análise da sua implementação, das políticas públicas para a sua massificação na realidade jurídica angolana, na realidade social angolana, já que a arbitragem é multidisciplinar e não se circunscreve apenas no mundo ou no universo do direito. E mais, o nosso canal não olha só para a arbitragem, olha para a mediação, para a conciliação, para o dispute board, para as práticas colaborativas e para outras formas de resolução extrajudicial de conflitos e que sejam consensuais ou não adversariais, como também temos estado aqui a dizer. Mais do que isso, peço a vocês que, de facto, subscrevam o nosso canal, partilhem os nossos conteúdos, coloquem-nos questões, proponham-nos temas para que possamos aqui trazer e debater com vocês, ou apresentar sob a forma de Camaceu News, ou então criarmos então aqueles ambientes mais interativos, né, convosco e com convidados, para podermos discutir diversos temas e trocarmos impressões a respeito dessas mesmas temáticas. Para hoje, na senda do que temos vindo a trazer sobre o Código de Processo de Contencioso Administrativo, lembrando a todos que este diploma importantíssimo que nós vaticinamos que vem para alterar o quadro da mediação, da conciliação e da arbitragem institucionalizada em Angola, por conta do incentivo acrescido, se assim podemos dizer, que esse diploma legal traz relativamente à arbitragem e mediação institucionalizadas, entendemos que, de facto, teremos agora, com a entrada em vigor desse diploma, uma aplicação muito mais efetiva, uma procura muito mais efetiva destas ferramentas de resolução de conflitos. Mas, no entanto, essa procura efetiva só será possível se as pessoas conhecerem da existência dessas ferramentas. De nada vale existir o direito sem que, de facto, se conheça da sua existência, se possa usá-lo para garantir, de facto, que as pessoas, os interessados, possam ver os seus intentos realizados da melhor maneira, de forma ágil, de forma rápida, de forma célere, de forma equitativa, de forma especializada, se de facto estas ferramentas não estiverem ao alcance das pessoas. E o Camacel News visa exatamente isso, levar ao alcance de quem esteja interessado nessas matérias o conhecimento sobre elas, a abordagem que aqui nós fazemos, sempre tentando de forma mais fácil possível e perceptível para aqueles que procuram conhecer um bocadinho mais sobre a mediação, a conciliação e a arbitragem e outras formas de resolução de conflitos, como aqui já foi por nós dito. Bem, para hoje nós trazemos uma análise superficial, muito en passant, do artigo 188 do Código de Processo do Contencioso Administrativo. O artigo 188 do Código de Processo do Contencioso Administrativo, que tem como epígrafe impugnação e recurso da decisão arbitral. Ele composto por dois números, e no seu número primeiro o seguinte: as decisões proferidas por tribunal arbitral podem ser anuladas pelos tribunais com qualquer dos fundamentos que, na lei sobre a arbitragem voluntária, permitem a anulação da decisão dos árbitros. No número 2 desse mesmo artigo, diz o seguinte: as decisões proferidas por tribunal arbitral podem ser objeto de recurso ordinário para o Tribunal Supremo se as partes nisto tiverem acordado no compromisso arbitral. Bem, vamos então a fazer aqui a análise, ainda que superficial, sobre esse artigo. Como temos vindo a dizer, não é nossa intenção esgotar qualquer tipo de discussão que se possa fazer relativamente a esta lei, não é nossa intenção criticar do ponto de vista negativo a lei, mas é sim essa crítica feita no ponto de vista avaliativo, olhando para os pontos positivos,
os pontos que eventualmente poderão trazer algum constrangimento e, oportunamente, se poder, caso seja razão para o efeito, corrigir o tiro ou não, não é? Incentivando, então, que de facto se materialize conforme os ditames estabelecidos na lei, ou seja, no Código de Processo Contencioso Administrativo. Mas olhemos então para o artigo 188 de forma muito mais divertida, para tentarmos perceber o que é que ele nos diz efetivamente. Então vamos lá. O número 1 nos diz que, e recapitulando, as decisões proferidas por tribunal arbitral, não é? As decisões proferidas por tribunal arbitral podem ser anuladas pelos tribunais. Bem, quando o legislador nos diz que as decisões proferidas por tribunal arbitral podem ser anuladas pelos tribunais, levanta-nos fundamentalmente duas questões. Uma primeira, de que decisões nos estamos a referir? Estará o legislador apenas a falar da sentença arbitral? Ou de toda e qualquer decisão que seja proferida por um tribunal arbitral, sendo esta, nos termos da lei do processo civil, aplicável subsidiariamente, chamando aqui a colação a lei da arbitragem voluntária, se poderá, por via desta, se recorrer de uma decisão tomada pelos tribunais arbitrais. Ora, isto chama-nos também aqui a atenção para o princípio de competência e competência. Será que, por via do princípio da competência e competência, se deverá esgotar toda a competência do Tribunal Arbitral no que respeita à decisão, no que respeita à discussão e à tomada de posições sobre as matérias controvertidas e, podendo assim, querendo ou, se as partes assim entenderem, submeter ao Tribunal de Recurso a reavaliação de todo o processo e todas as decisões ali tomadas, dentre elas a sentença final, ou digo, a sentença, pese embora, e aqui também se calhar é importante explicar, quando nós falamos em sentença final em arbitragem, não estamos a cometer um erro. Não estamos a cometer um erro na medida em que é possível o Tribunal Arbitral proferir sentenças parciais. Ou seja, é possível que num primeiro momento o Tribunal Arbitral decida sobre determinada matéria, deixando que a posteriori a outra seja objeto de análise e decisão. Então, falar em sentença final em arbitragem não é errado, como seria, muito provavelmente, falando nos tribunais, se estivéssemos a falar dos tribunais judiciais, na medida em que o último despacho ou a sentença é exatamente a decisão final sobre a causa, que aprecia então do seu mérito e coloca ou não as injunções que se entenderem necessárias pelo julgador. Não é? Voltando então aqui ao que estávamos a falar, coloca-nos exatamente aqui essa questão de saber que decisões se está a referir o legislador. Se está a referir só à sentença ou a toda e qualquer decisão que tenha ou venha a ser tomada por um tribunal arbitral. Não é? Pronto, essa questão eu deixo aqui em aberto para uma possível discussão num momento próprio, mas de facto aqui a nossa intenção também é muito mais provocadora, não é? É provocativa, se quisermos. De facto, levar aqui a análise dos nossos inimigos esse pormenor, não é? De que decisões o nosso legislador aqui está a referir. Não é? Por outra, ele termina dizendo, já, ainda nesse número, que podem ser anuladas pelos tribunais. Sabemos bem que existem duas formas de impugnação a decisão ou arbitral. Ela pode ser impugnada, como pode ser impugnada por via da anulação ou por via do recurso. Ou seja, em arbitragem não é a mesma coisa falar de anulação e falar de recurso. Sobre isso nós temos um vídeo que trata desta matéria, não é? Em que, de facto, nós aí tentamos ou procuramos de forma muito mais técnica explicar o que é a anulação e o que é o recurso, mas que fique claro que a nível do processo arbitral, do direito processual da arbitragem, se assim quisermos, falar em anulação da sentença arbitral e recurso da sentença arbitral não é a mesma coisa. E, em diferentes realidades, temos inclusive essa diferença
patente no que respeita à competência do tribunal que sobre elas decide. Não é? Há jurisdições em que o tribunal que decide sobre o recurso, que aprecia melhor do recurso, não é o mesmo tribunal que aprecia da anulação. São instâncias distintas. Mas isto é um outro ponto e eu convido a verem então o vídeo que nós temos a este respeito. E diz-nos mais ser anuladas pelos tribunais. Se partirmos do princípio que estamos a falar de uma conjuntura em que se olha já para a nova roupagem que tem o quadro jurisdicional angolano, a nível da orgânica, em que temos vários tribunais da relação, ou seja, os tribunais da relação são tribunais regionais, então, sim, a nossa posição seria que sim, o legislador está correto, porque de facto são vários tribunais a um mesmo nível, mas vários tribunais. Mas se entendermos do modo contrário, e já explico por que razão se levanta também essa possibilidade do entendimento de modo contrário, então ficaríamos, de facto, aqui com uma dúvida se o legislador estava a referir-se a que tribunais, não é? Seriam todos os tribunais? Se fala no plural, está-se a referir a um único tribunal, que seria o Tribunal Supremo? Não nos parece, porque se são quaisquer tribunais, fala de uma pluralidade de órgãos num mesmo nível de instância recursal ou não. No caso, no mesmo nível de instância recursal, estaremos a falar dos tribunais da relação. Por exemplo, o Tribunal da Relação de Benguela, o Tribunal da Relação de Luanda, o Tribunal da Relação da Huila. Mas quando nos falam em Tribunal Supremo, nós não temos vários tribunais supremos, temos apenas um. Então é importante, de facto, que o legislador aqui coloque os termos corretos para evitar apreciações ou interpretações que possam conduzir a determinados erros e, consequentemente, depois perigar a aplicação, dado a forma como aqui o artigo está estruturado. Não é? Ele continua, então, dizendo que, pelos tribunais, com qualquer dos fundamentos que a lei sobre a arbitragem voluntária, que na lei sobre a arbitragem voluntária permita a anulação da decisão dos árbitros. Sobre essa parte final da decisão dos árbitros, que achamos relevantes, remetemos ao nosso pronunciamento inicial, aqui na nossa locução, sobre esse mesmo artigo. Mas vamos nos ater aqui à parte intermédia desse número 1, quando nos diz fundamentos que na lei sobre a arbitragem voluntária permitem. Fundamentos que na lei sobre a arbitragem voluntária permitem. Hoje se levanta, e a nível da doutrina arbitral angolana, com uma posição que é trazida pelo professor Carlos Feijó, a possibilidade ele nos leva à reflexão e propõe de facto essa tese de a arbitragem administrativa, por ser uma arbitragem diferenciada desde logo pela intervenção do Estado, por maioria de razão pelas matérias que são discutidas em sede da arbitragem administrativa e por uma série de desvios que temos, dentre eles o princípio da publicidade, que temos, dizia eu, para a tramitação do processo arbitral. Então, o professor Carlos Maria Feijó oferece-nos, então, essa tese da possibilidade de nós termos uma lei especial para regular a arbitragem administrativa. E eu adito mais um ponto, sem com isto fazer apologia a esta tese ou me afastando dela, que a arbitragem administrativa, olhando de forma global, integra também a arbitragem tributária. E a arbitragem tributária é vista, inclusive, pela doutrina como uma arbitragem administrativa especial. Será que esses elementos não justificariam por si só a criação de uma estrutura legislativa ou jurídica própria para a tramitação da arbitragem administrativa? Por que é que eu falo jurídica, administrativa, a processual própria? Por quê? Porque para além da existência, olhando para a tese que nos oferece o professor de uma lei de arbitragem voluntária que regula a arbitragem administrativa, também se questiona
e se aventa a possibilidade da criação de centros especializados para a arbitragem administrativa. E isto não é uma hipótese. A própria lei, o decreto 4/6, sobre a criação dos centros, prevê a possibilidade de criação de centros com competência genérica ou centros com competência especializada. E dentro da competência especializada, podíamos sim ter centros especializados, como o próprio nome diz, só na arbitragem administrativa. Isso não é nenhum disparate. Aliás, e a própria lei, o próprio Código de Processo Contencioso Administrativo prevê essa possibilidade. A lei que aprova o Código de Processo Contencioso Administrativo prevê, no fundo, essa possibilidade nos seus últimos artigos e que nós também aqui vamos fazer uma apreciação. De facto, é aqui essa questão que se levanta. E qual é a importância de levantar essa questão? É que não se sabe, né? Isso fica a escrutínio de quem sobre essa matéria também poderá avaliar, se do ponto de vista da técnica legislativa o nosso legislador tomou ou não a melhor opção, na medida em que dizer que será nos termos da lei sobre arbitragem voluntária obriga-nos, na eventualidade de se evoluir para uma solução diferente, a uma alteração do artigo 188. Se calhar se podia dizer, nos termos da lei aplicável, nos termos da lei competente, não sei, estou aqui também a colocar hipóteses, mas deixar em aberto para que, havendo alguma alteração, porque se discute essa possibilidade, é de facto não redundar numa alteração também deste diploma e, consequentemente, do seu artigo 188, no seu número 1, não é? Ou é verdade que sempre se poderá fazer aqui uma interpretação corretiva, mas não sei se de facto alcançará o âmago no nível da aplicação, que é expurgar qualquer situação que possa redundar em algum conflito, alguma dificuldade na aplicação dessa norma, mas entendo que se calhar aqui, pronto, é verdade que olhou para o que temos como realidade efetiva e o que nós temos, para além do Código de Processo Civil a regular a mediação, a arbitragem necessária, é a lei da arbitragem voluntária, de facto, a regular essa matéria e não seria de facto disparatado perceber por que razão o legislador assim optou. Mas, se calhar, de direito a constituir e olhando para os ventos que sopram de forma muito forte e neste mesmo diploma, para uma possibilidade de evolução para a criação de tribunais administrativos e, muito provavelmente, de uma lei da arbitragem administrativa, o legislador devia ser um bocadinho mais previsível e olhar para essa situação de modo diferente. Mas a opção feita é a opção feita e está aqui e é com isto que nós nos vamos trabalhar. Pronto. Continuando então, mas sem prejuízo de voltarmos a alguma situação que nos convida a fazê-lo aqui ainda a nível do número 1 do 188, o número 2 diz-nos o seguinte: as decisões proferidas por tribunal arbitral podem ser objeto de recurso ordinário para o Tribunal Supremo, se as partes nisso, tiverem acordado no compromisso arbitral. O que é que aqui nós podemos entender? E aqui olho para mais uma questão que não tinha visto antes, mas que vejo agora. Diz-nos o número 2, e aqui vamos calculizá-lo, que as decisões proferidas, e sobre isso já falamos, as decisões proferidas, e a conclusão a que se chega é que decisões do Tribunal Arbitral, tal e qual no Tribunal Judicial, não é só sentença. Existem várias decisões, ou podem existir várias decisões que antecedem a sentença, a prolação da sentença. E se levantará aqui a questão se sobre estas decisões se poderá também ou não recorrer, em que momento o Tribunal Recursal deverá ou não apreciar, com que oportunidade deverá ou não apreciar. Mas esta é uma outra questão, panos para outras mangas, que em momento próprio nós poderemos voltar aqui no Camaceu News. Aliás, fica aqui um mote, se vocês assim quiserem, por favor, solicitem e que vamos então trazer essas questões de forma muito mais esmiuçadas para podermos discutir com mais elementos e se calhar com um convidado à altura para sobre isso também se debruçar.
Mas dizia eu, fazendo a leitura do artigo número 182, número 2, as decisões proferidas por tribunal arbitral podem ser objeto de recurso ordinário para o Tribunal Supremo. Fiquemos por aqui. Recurso ordinário para o Tribunal Supremo. Lembrem-se que falávamos, a quando da apreciação do número 1, de que a conjuntura em que o legislador trabalhou podia ter tido em atenção o facto do Tribunal Supremo, nos termos da Lei de Arbitragem Voluntária, ser o Tribunal de Recurso e no momento em que, de facto, o quadro não era o que temos hoje com a nova orgânica dos tribunais de jurisdição comum, com os tribunais da relação. Isso é importante que se diga, porquê? Porque a lei orgânica dos tribunais da relação, do Tribunal da Relação, e a lei orgânica do Tribunal Supremo, relativamente à matéria do recurso das sentenças arbitrais, define de facto que o Tribunal de Recurso é a Câmara do Cível do Tribunal da Relação, ou seja, o Tribunal da Relação é o tribunal competente para apreciar dos recursos das sentenças arbitrais. Ora, facilmente podemos aqui constatar, sem levantarmos uma outra questão relativamente às impugnações, como dissemos, impugnação de decisões arbitrais podem ser anulações ou recursos. São institutos jurídicos distintos, vistos aos olhos do direito do processo arbitral, do direito processual da arbitragem, porque a arbitragem é processo. Então, nós temos aqui a lei a dizer que o recurso ordinário ou é competente para apreciar em sede de recurso ordinário o Tribunal Supremo, em absoluta contramão com aquilo que diz a lei orgânica dos tribunais de jurisdição comum, aqui a lei orgânica do Tribunal da Relação, que estabelece que a Câmara do Cível do Tribunal da Relação é a competente para apreciar em matéria de recurso das decisões arbitrais. Não é? Então, aqui, de facto, coloca-se já um problema concreto, factível, de aplicação desta lei, que, como dissemos, entrará em vigor em fevereiro. Mais do que isto, levanta outra questão que se entronca aqui a nível da interpretação, porque nos parece que o nosso legislador olhou para a pluralidade de tribunais, se calhar antevendo ou tentando, se calhar na sua intenção, eu estou aqui a tentar fazer um exercício de hermenêutica para perceber, do ponto de vista epistemológico, o que é que cria o nosso legislador. Mas quando ele fala numa pluralidade de tribunais, não pode estar a falar no Tribunal Supremo. Porque o Tribunal Supremo, olhando para a orgânica dos tribunais, é só um. Quando fala numa pluralidade de tribunais, de facto, tem de estar a olhar para os tribunais da relação. Até porque, à data da produção desse diploma, já a lei orgânica dos tribunais, ou do Tribunal da Relação, e a lei orgânica do Tribunal Supremo estava em vigor. Logo, queremos acreditar que houve um lapso do legislador, se calhar essa melhor interpretação para não perigar a aplicação desse diploma, que se poderá fazer, que houve um lapso do legislador ao colocar o Tribunal Supremo, se calhar induzido por aquilo que estabelece a lei da arbitragem, a lei da arbitragem voluntária, porque foi uma instância recursal no Tribunal Supremo, mas num contexto diferente. Como sabemos, a lei de arbitragem voluntária é de 2003, não é? E, de facto, aí o contexto era absolutamente diferente, porque ela olhava para o Tribunal Supremo como o Tribunal de Recurso. Aliás, era a única instância recursal ordinária que nós tínhamos. Mas não é essa a realidade atual e, de facto, por altura da produção deste diploma, já não era esta a realidade, pelo que não se justifica, salvo se aqui, de facto, se reconhecer haver um lapso escalame da parte do legislador, ou seja, ter escrito aquilo que não queria escrever e onde se lê Supremo, deverá se fazer aqui uma interpretação corretiva para se ler Tribunal da Relação. Continuando ainda neste número 2, diz, se as partes nisto tiverem acordado no compromisso arbitral.
entendemos aqui também haver uma outra situação que nos pode levar à dificuldade ou a lapsos na aplicação deste diploma. E aqui convido novamente a olharem para outros vídeos do Kamaceu News, a bibliografia existente em Angola, diversas, doutrina existente em Angola, diversa sobre esta matéria. Que matéria eu me refiro? Me refiro aqui à convenção de arbitragem. Aliás, há uma dissertação de mestrado, publicada em livro também, e que eu muito recomendo, do suspeito de costume, como eu vou também chamando aqui o nosso professor Lindo Anvuto, não é? Porque, de facto, disserta e muito bem, disserta e disseca esta situação referente à convenção de arbitragem. E nela, e noutros livros, nível da doutrina internacional, que isso não é só uma opção técnica doutrinal angolana, nem legislativa, se olharmos para a lei da arbitragem voluntária, de facto não vamos encontrar nesses termos, não é? De facto, como o legislador aqui o traz. E deixa-me, sem mais delongas, explicar melhor para que os senhores também, senhoras, me percebam. Ora, a convenção de arbitragem pode ser feita de duas formas, dependendo dos momentos em que ela é realizada. Ela pode ter a forma de cláusula arbitral, quando as partes num contrato prevêem a arbitragem como forma de resolução de conflitos e, muito provavelmente, sendo uma cláusula cheia, colocarão também as partes a possibilidade ou não do recurso da decisão que vir a ser decretada, que vir a ser prolatada em sede da arbitragem prevista nesta cláusula do contrato. Mas também a lei prevê a possibilidade das partes convencionarem, contratarem a realização ou a resolução dos litígios por via da arbitragem num momento posterior à realização do contrato, seja em documento próprio, de forma escrita, sempre, mas por e-mail, inclusive, ou por uma outra forma, que não seja necessariamente um contrato, mas que manifesta as declarações de vontade que se integram e formam a convicção num determinado sentido, não é? Aí o contrato, de poderem ver resolvidos os conflitos que decorrerem da execução do determinado contrato, aqui de um contrato administrativo, por via do compromisso arbitral. Ou seja, o compromisso arbitral é uma espécie ou uma subespécie da convenção de arbitragem que se caracteriza exatamente por ser realizada posterior à existência do contrato, normalmente depois da existência do conflito, em que as partes decidem, então, em que termos hão de resolver os conflitos decorrentes da execução do contrato, no caso aqui seria por via arbitral, e concomitantemente à resolução à possibilidade ou não do recurso dessas mesmas decisões, ou dessa decisão que vir a ser prolatada pelo tribunal arbitral. Então, o compromisso arbitral é só uma das duas espécies, não é, de convenção de arbitragem. E a questão que se coloca aqui é: o nosso legislador quis afastar a cláusula arbitral? Não parece que seja essa a posição, na medida em que o próprio diploma advoga a possibilidade de realização da resolução dos conflitos por via da arbitragem, mas ainda, juridicamente, aliás, a prática na advocacia, não só, nos recomenda que, de facto, no contrato se tenha que prever também um modo de resolução de conflitos. Ou seja, a cláusula que vai determinar o fórum, o método de resolução de conflitos, ela normalmente é prevista no contrato. É verdade que muitas vezes uma cláusula muito mal feita, né, a tal situação da cláusula meia-noite ou cláusula champanhe, que nós aqui também já referimos num vídeo em que falamos da convenção de arbitragem. Mas isso não quer dizer que ela não exista, não é? Ela existe e, de facto, no contrato, normalmente ela está lá prevista. O que poderá acontecer é as partes no contrato não serem absolutamente claras na definição dos termos da realização da arbitragem e possível recurso, ou poderem escolher uma outra via de resolução de conflitos que não os tribunais judiciais, que já pudesse constar de um contrato e convencionarem a alteração do contrato naquela cláusula específica
para passarem a prever a possibilidade da resolução de conflitos por via da arbitragem. Isso pode perfeitamente acontecer a contratualização no âmbito da autonomia da vontade das partes, se for as limitações que eventualmente possam ser colocadas, dependendo deste daquele tipo de contrato administrativo, desse daquele tipo de convenção que as partes tenham celebrado e das limitações daí decorrentes. Mas a verdade é, de facto, que a cláusula de resolução de conflitos normalmente integra o contrato. Logo, ficamos sem perceber o que é que cria o nosso legislador quando coloca aqui apenas o compromisso arbitral. Será que estamos diante, mais uma vez, de um lapsus scalame do nosso legislador, que queria escrever convenção de arbitragem e colocou compromisso arbitral? Não sei. Será eventualmente uma forma de resolver a questão, essa interpretação, mas eu não sei se não seria forçar demais a nota com uma interpretação desse género. Mas, pronto, melhor o tempo dirá se de facto essa questão não vai trazer aqui alguma confusão, alguma dificuldade na aplicação desta norma. No fundo, e coloco mais uma questão e última relativamente à análise uma situação, desculpe, relativamente à análise do artigo 188, que é a questão do recurso. Como é de vosso conhecimento, existe a comissão já criada da reforma da Lei de Arbitragem Voluntária, cuja coordenação está a cargo da Direção Nacional para a Resolução Estatal de Litígios, na pessoa do seu diretor nacional, e que vem trabalhando já há algum tempo. É verdade que numa velocidade que não é desejada, porque nos parece que com todas as desculpas a quem está à frente desse trabalho, que de facto está a tramitar de forma muito lenta, porque devia-se tomar posições já um bocadinho mais visíveis para quem está aqui de fora e acompanha esses trabalhos. Mas a verdade é, porém, que não temos ainda aqui de fora a transpirar aquilo que se pretende em sede de reforma. Mas uma coisa é verdadeira e que se tem discutido, aliás, há um outro sobre isso também que trata, se tem discutido a nível internacional, a nível internacional sim, mas também a nível interno, se no âmbito da reforma, a nível internacional, diria a questão da recorribilidade ou não da sentença arbitral. Mas a nível interno, se deve ou não alterar a opção legislativa feita em 2003, quando se considerou o recurso das sentenças arbitrais como regra nas arbitragens internas e como exceção nas arbitragens internacionais. Não é? Fica aqui uma posição apresentada pelo legislador do diploma legal, como, de facto, o recurso será sempre objeto de negociação das partes, ou seja, poderão optar por recorrer ou não recorrer. Ou seja, não há aqui uma garantia estanque de recurso da sentença arbitral. E, se querem que eu diga, acho muito bem, de facto, deve haver, se há alguma forma de sindicância sucessiva da decisão arbitral que se deve garantir e que eu entendo ser obrigatória, é a anulação e não o recurso. Mas, se quiserem perceber isso, vão ter que ir ao webinar ou ao vídeo que nós falamos da diferença entre essas duas formas de impugnação da sentença, da decisão arbitral. Mas o recurso, de facto, é opcional e, por natureza, a arbitragem não nos convida à recorribilidade. Mas aqui o nosso legislador, de facto, traz-nos aqui um piscar de olho, permita uma expressão, para a possibilidade de continuar a prever o recurso como uma forma de ataque, permita uma expressão, o recurso no sentido da reapreciação do mérito da decisão arbitral, não é? Entenda-se, não no sentido amplo que engloba também a anulação, mas no sentido restrito, o recurso que aprecia também do mérito da decisão arbitral. Então, prevê aqui a possibilidade, de facto, dele continuar a existir e que, a nível doutrinal, mesmo aqui a nível interno, se levantam muitas questões se esta opção não estaria a retardar e a tirar todo o valor que as partes pretenderam alcançar quando escolheram a arbitragem e aqueles árbitros especializados para julgar daquela causa, ao admitir-se a possibilidade de recurso. Mas ainda aqui a questão da opção em recorrer ou não recorrer da decisão arbitral, que fica aqui a critério das partes, de facto, esta opção.
se recorre ou se não recorre, se admitem ou não admitem o recurso à sentença arbitral. O artigo 188, e acho que se calhar, aqui olhando bem para ele, número 1, número 2, nos fala da anulação e nos fala do recurso. Ou seja, o próprio artigo 188, assim de forma muito discreta, mostra-nos de facto que são 12 elementos, duas espécies do mesmo género. Ou seja, são duas formas de impugnação, são duas formas, se quisermos, de recorrer, de subir, não é? De chamar terceiro órgão para apreciação da questão, mas no fundo elas distinguem-se exatamente porque uma coisa é a apreciação do mérito e outra é uma apreciação mais formal, aliás, como o próprio número 1 diz, nos termos da lei de arbitragem voluntária, e aquilo que nos termos da lei de arbitragem voluntária se olha como factos que sustentam uma anulação, não são os mesmos que podem sustentar um recurso. Não, de forma alguma, serão os mesmos que sustentem um recurso, se olharmos aquilo que a melhor doutrina internacional sobre essa matéria versa também. Mas pronto, é o que temos, vamos estudar mais essa matéria, trazer eventualmente em outros webinars outros artigos para analisarmos. Eu acho que nós aqui faltam-nos 2 ou 3 artigos para vermos também, e pronto, e em momento próprio, se calhar com um webinar, com mais convidados, poderemos discutir essas questões. Quem sabe temos a sorte de nos calhar aqui a oportunidade de termos o professor Carlos Feijó, que traz inclusive uma tese bastante apreciável sobre essa matéria, que tem sido já objeto de alguma discussão também pelos técnicos na matéria, mas que de facto é uma grande autoridade, sem sombra de dúvidas, a nível do direito administrativo, e aqui também que nos traz que levanta essa discussão, e como bom professor que é, não só levanta a discussão, como traz inclusive matéria de sustentação para que nós possamos discutir a questão e encontrar a melhor solução, seja apresentada e sugerida pelo professor, ou então uma outra que se julgar mais adequada por aqueles especializados no direito arbitral. Mas o professor, de facto, traz aqui uma tese que eu acho importante nós lermos, e já agora também temos um webinar que falamos sobre este livro, recomendo, e aqueles que puderem ter acesso à obra, que de facto comprem-na, quer a obra do professor Carlos Feijó, quer a obra do professor Lino de Anvolto sobre a convenção de arbitragem, para podermos então apreciar bem estas matérias e estarmos por dentro daquilo que nós aqui no Camacel Atualidade trazemos. Não é, obviamente, um espaço suficiente para discutirmos e dissecarmos o que há para relativamente a essas matérias tratar, mas que de facto entendemos nós ser um ponto de partida e que nos pode levar de facto à reflexão sobre essas matérias e outras que sejam igualmente importantes e relevantes para o panorama arbitral angolano. Então, nosso muito obrigado, e eu conto com vocês para o próximo Camacel News, o próximo Camacel Atualidade. Fiquem bem, fiquem com Deus, e para todos um bom ano. Até a próxima.